tarde. Inicialmente eu quero agradecer a confiança para substituir o professor Carlos Fortaleza e dizer que ficou um pouco puxado para mim depois dessas duas aulas, né? Essas aulas incríveis. Então, o tema que foi a mim destinado são os novos usos para velhos antibióticos, que é um tema cada vez mais discutido diante da escassez de novas opções terapêuticas para infecções, especialmente por multiresistentes, e até como estratégia para poupar essas novas estratégias tão valiosas. O ambiente hospitalar é um ambiente ecologicamente desfavorável, já que é nesse cenário em que há o uso frequente de antibióticos de largo espectro. Isso leva a uma pressão de seleção para multiresistente. Dessa forma, boa parte das infecções por multiresistentes, das infecções hospitalares, são causadas por multiresistentes. Acaba havendo poucas opções terapêuticas e, por isso, frequentemente, os antimicrobianos de largo espectro são prescritos, e esse ciclo vicioso ele é acelerado pelo uso inadequado dos antimicrobianos, que tem como principal consequência a elevada mortalidade dos pacientes. A história dos antibióticos ela é uma história curta e, infelizmente, respeita um padrão de, tão logo um antibiótico é colocado em uso comercial, logo na sequência é descrito o mecanismo de resistência a esse antibiótico, e então se tem uma demanda de novos antibióticos serem descritos, serem disponibilizados. Em 2013, o CDC anunciou uma lista de 18 micro-organismos que ameaçavam o fim dessa era antimicrobiana. Então, dentre gonococo resistente a drogas, tuberculose multiresistente, salmonela multiresistente, tem esses que se destacam como importantes agentes de infecções hospitalares, quais sejam pseudomonas, acinetobacter, enterobactérias resistentes aos carbapenêmicos, mas também o VRE e o MRSA. Em 2014, por sua vez, a Organização Mundial de Saúde reconheceu esse problema como um importante problema de saúde pública e anunciou que estamos vivendo o apocalipse dos antimicrobianos. Diante do aumento da resistência bacteriana, com descrição cada vez mais frequente de cepas multi-R, XDR e escassez de novos antimicrobianos, se fez aí necessário o uso crescente de velhos antibióticos ativos contra multiresistente. Problema com essas estratégias utilizando antigos antimicrobianos. Esses antibióticos foram aprovados num passado muito longínquo, em que não se utilizaram estudos clínicos bem desenhados, são estudos com N pequeno, não controlados. O que a gente conhece dos antibióticos antigos sobre doses e efeitos colaterais são baseados no conhecimento limitado de há décadas, e a eficácia clínica desses antibióticos aconteceu em cima de cepas mais sensíveis, ausências de multi-R e especialmente gram-negativos multi-R. Dessa forma, têm sido resgatados para o tratamento de gram-negativos, especialmente polimixinas, aminoglicosídeos, fosfomicina, cloranfenicol e o sulbactam no cenário aí de tratamento de infecções por Acinetobacter. Apesar de sofrerem bullying dessas novas gerações de antibióticos, muitas vezes essas classes antigas são consideradas como salvadoras. A primeira classe que foi desenterrada nesse contexto foram as polimixinas, que haviam sido disponibilizadas na década de 50 e voltaram no fim da década de 90. Esse é um trabalho importante, um dos trabalhos pivotais que marcaram o retorno das polimixinas. É um trabalho das professoras Ana Sara e professora Silvia, em que elas incluíram e descreveram uma série de 60 pacientes com infecções por não fermentadores resistentes aos carbapenêmicos e viram aí um sucesso terapêutico de 60%. Chamou a atenção nesse trabalho que alguns pacientes tinham infecção, inclusive, de sistema nervoso central e evoluíram bem, mas o subgrupo de pacientes com pneumonia foi mal. Então, apenas 25% dos pacientes teve desfecho adequado. Isso veio a se confirmar nos trabalhos seguintes, que mostram que a mortalidade de infecções pulmonares por micro-organismo multi-R tem maior mortalidade com polimixina. Acabei de bugar aqui, pronto. De lá para cá, dessa década para hoje,
se acumulou muita experiência com as polimixinas, já que elas se tornaram drogas de escolha para infecções por Moutier nos mais diversos sítios anatômicos, mas muitas dúvidas também se acumularam nesse período. Então, qual a diferença entre as duas drogas, a polimixina B e a polimixina E? Por que houve tanta atrapalhada nas formulações de colistina? Então, algumas são oferecidas em milhões de unidades, alguma em miligrama da colistina base, outra em miligramas do colistimetato. Qual o PK/PD dessas drogas, das duas polimixinas? Quais as doses ideais? E com relação à toxicidade, qual dessas drogas é mais tóxica? Existem poucos trabalhos que compararam polimixina B e colistina, avaliando esse desfecho de toxicidade. Esse é um trabalho que é importante, que foi um trabalho que foi realizado pela Maria Helena, que foi aluna do Zavascki, e que teve como objetivo avaliar a toxicidade. É importante lembrar que esse não foi um trabalho que avaliou a eficácia clínica, mas sim a toxicidade das duas drogas. A gente entrou aqui, fez parte do grupo da colistina, no Hospital das Clínicas, e pelo trabalho da Maria Helena, houve mais toxicidade renal no grupo da colistina do que da polimixina. Esse é um assunto, junto com tantos outros envolvendo as polimixinas, como o teste de sensibilidade, o tão discutido teste de sensibilidade, as doses de ataque, doses de manutenção. Esses assuntos têm sido discutidos nessa nova publicação desse ano, que tem roubado muita atenção, que é o Guideline Internacional de Uso Otimizado das Polimixinas. Foi publicado agora em 2019 e ele traz muitas conclusões. Eu pincelei algumas que eu achei mais importantes para trazer aqui para o fórum. A primeira conclusão que eles trazem é o melhor parâmetro de sucesso para as polimixinas. Então, o melhor preditor de desfecho para essa classe de drogas é a área sobre a curva sobre a MIC. Então, aparentemente, as polimixinas têm um comportamento muito mais parecido com a vancomicina do que com os beta-lactâmicos, por exemplo. Eles trazem também alvos de farmacocinéticos para essas polimixinas, que essa área sobre a curva de 24 horas tem que ser de 50 mg hora litro. E para que essa área, então, aconteça, se faz necessária uma concentração sérica média de 2 mg por litro. O que eu faço com esse número? Porque a gente não dosa polimixina nem colistina de rotina no laboratório. Será que esse número é importante? Então, aparentemente sim, porque a gente consegue, então, bater o meio de campo, imaginando o que é que a gente vai fazer em termos de prescrição para que se alcance esse valor. No entanto, esse valor, eles deixam claro que é subótimo para pneumonias, já que se fazia necessário, na verdade, uma concentração mais alta de polimixinas para melhor desfecho dos pacientes com infecção grave. No entanto, esse é o máximo tolerável, que a incidência de insuficiência renal aguda para concentrações acima de 2 mg por litro é inaceitável. Eu queria só lembrar que isso torna as polimixinas uma faixa muito estreita entre a terapêutica e a tóxica. Os breakpoints aqui das principais organizações que classificam a sensibilidade dos gram-negativos descrevem que abaixo de 2 é sensível, maior ou igual a 4 são os resistentes, que é muito próximo aos 2 mg por litro. E aí, uma das sessões, eles trazem essa discussão. Qual polimixina escolher? Polimixina E ou polimixina B? E aí eles dizem que, idealmente, os serviços deveriam ter as duas polimixinas e que, diante de situações distintas, uma ou outra fosse prescrita. Então, eles ensinam que a colistina é preferida para a infecção do trato urinário, baseado no fato de o colistimetato, que é a prodroga, ter clearance renal e de haver a transformação de colistimetato em colistina em tecido renal. E, por outro lado, a polimixina B não é encontrada em urina. E eles falam ainda que a polimixina B deve ser preferida para infecções invasivas por alcançar níveis séricos mais rapidamente, coisa que a colistina demora mais, já que a gente administra a prodroga, que é o colistimetato. No entanto, é importante reforçar que essas conclusões são baseadas em estudos farmacocinéticos, especialmente em modelos animais, que a experiência clínica é muito maior com a colistina do que a polimixina B, e que esses conceitos, alguns deles podem cair por terra, já que
são inferidos a partir desses estudos. Com relação à dose de ataque, eles colocam que sim, deve ser feita uma dose de ataque para a colistina, de 300 miligramas da colistina básica, que equivale a 9 milhões de unidades, que a manutenção não deve ser feita por ajuste de peso, mas sim baseado na dose, baseado na função renal, em que se tem uma dose máxima de 300 a 360 miligramas por dia, salvo em situações em que o paciente está em hemodiálise contínua, e que deve ser feito o ajuste para a função renal da colistina. E eles trazem uma tabela, que é uma tabela que foi embasada num trabalho anterior, um trabalho de mais de 200 pacientes com função renal distintas e que tiveram dosagem sérica de colistina, e eles trazem a dose que deve ser prescrita pela colistina baseado no clearance de creatinina. Eles reforçam que quando o paciente tem função renal normal, aqueles 2 mg por litro que eu falei anteriormente, muito pouco provavelmente serão alcançados, e por isso eles inclusive recomendam uma dose acima da que é recomendada por bula como dose máxima, que seriam os 300 mg por quilo. Em pacientes que fazem, ele traz uma seção só para pacientes que fazem terapia de reposição renal, e eles colocam que pacientes que fazem hemodiálise contínua, que essa dose inclusive tem que ser mais alta, para 440 mg dia, pela retirada da colistina pela hemodiálise. Com relação a poli-B, ele também recomenda a dose de ataque, uma dose de ataque de 2,5 mg por quilo, desde que não ultrapasse a dose máxima de 2 milhões de unidades. A manutenção, essa dose conhecida da gente, de 1,5 mg quilo dia, dividida em 2 doses, e que não haja ajuste da função renal para as polimixinas, já que o clearance dela não deve ser renal. A terapia combinada, tem uma seção também nos guidelines que discute a terapia combinada. Eles fazem uma revisão sobre aqueles trabalhos, os gregos e italianos, que concluíram que a combinação de polimixina com outras drogas pode ser vantajosa. No entanto, esse benefício não se sabe exatamente por que ele acontece. Se é porque a polimixina é subótima, e aí seria mérito do coleguinha que está prescrito junto com ela, ou se há o sinergismo in vitro das drogas prescritas. Quais são as limitações dos trabalhos que trazem a terapia combinada das polimixinas? São pacientes críticos, pacientes com alta mortalidade. Há sempre um delay na terapia definitiva, então os pacientes que têm indicação de fazer polimixina já se perdeu um tempo para que ela seja prescrita. O papel de outros antimicrobianos junto com a polimixina, por exemplo, os tratamentos para gram-positivos, as doses utilizadas, os sítios distintos, todos colocados juntos no mesmo saco e se avaliando o desfecho desses sítios distintos infectados, os gram-negativos de espécies diferentes, com mecanismos de resistência diferentes, com MIC diferentes, todos colocados juntos. Então isso deve ter algum viés de avaliação nesses tratamentos aí de terapia combinada. E aí eles apresentam o que é que eles acham de como deve ser tratado uma infecção por gram-negativo multi-R. Eles apontam que não houve unanimidade nessa decisão. Aqui embaixo aqui eu coloquei o placar. E a única situação que eles colocam a monoterapia é para cineto resistente a carbapenêmico, em que não haja sensibilidade a outra droga. A fosfomicina também foi um outro antimicrobiano desenterrado. Ele é um antimicrobiano que, a exemplo dos beta-lactâmicos, também age na síntese da parede celular, embora em outra etapa da síntese da parede. Tem atividade contra gram-positivo, contra enterobactéria, pouca atividade para não fermentador. Como ela quimicamente não é relacionada às outras classes de drogas, consegue ter uma atividade em multi-R, tem elevadas concentrações séricas, urinárias. No Brasil, a gente tem disponível o monuril, que é a fosfomicina oral. No entanto, em vários outros países existe a forma endovenosa, a forma disódica endovenosa. A experiência clínica com fosfomicina, como a gente sabe, é muito maior para infecções do trato urinário e com perfil de sensibilidade favorável, no máximo micro-organismos produtores de SBL. No entanto, há algum tempo a literatura tem trazido experiências em pacientes críticos e em pacientes com micro-organismos multi-R. Exemplos desses trabalhos. Uma crítica a esses trabalhos é que
sempre a fosfomicina é prescrita em tratamento combinado. Então esse foi um trabalho francês, uma coorte prospectiva, em que a fosfo foi prescrita em várias combinações, mas principalmente aminoglicosídeos. 116 pacientes foram envolvidos nesse trabalho. Eles não descrevem a gravidade dos pacientes pelo APACHE, mas pelo que eles apresentam parece que são pacientes graves, porque muitos tinham PAV, metade precisaram de UTI, metade tinham falência de um órgão ou mais, 22% um diagnóstico de choque séptico, tiveram uma cura clínica de 77%, e esse outro estudo prospectivo só com paciente crítico mostrou pacientes também graves, com diagnósticos de elevada gravidade, mostrou uma cura clínica de 54%, a mortalidade de 23%. Estimulados por esses trabalhos com fosfomicina, a gente avaliou alguns gram-negativos, os mais prevalentes no HC, MUTI-R, e nesse trabalho a gente viu que a sensibilidade para Klebsiella pneumoniae produtora de KPC se mantinha não abalada pelos mecanismos de resistência aos outros antimicrobianos, e aí então a gente partiu para um estudo clínico, um estudo compassionado, em que a gente deu fosfomicina endovenosa, que a gente conseguiu por doação, nesse protocolo compassionado para pacientes que tinham infecções intratáveis em 2 hospitais, um aqui no Hospital das Clínicas e no Ceará. Então a gente descreveu 13 casos de pacientes com infecções por pan-resistente, a maioria bacterêmica, 11 das quais bacterêmica, principalmente por Klebsiella pneumoniae. A gente caracterizou esses micro-organismos geneticamente, eram micro-organismos diferentes, pertencentes a ST diferentes, com mecanismos de resistência diferentes. E desses 13 pacientes que a gente tratou, 8 pacientes foram curados. E o que foi interessante é que a gente percebeu que os pacientes que haviam recebido meropenem tinham tido mais chance de cura do que os pacientes que não tinham recebido meropenem, a despeito das elevadas concentrações inibitórias mínimas para os 2 antimicrobianos. Quando a gente foi para o laboratório e testou o sinergismo, a gente viu em quase todas as cepas o sinergismo da fosfomicina com o meropenem. Essa conclusão, um outro aluno da doutora Silvia, que é a Gleice, já tinha visto em Acinetobacter baumannii multi-R essa capacidade da fosfomicina de sinergismo. Ela tinha visto o frequente sinergismo da fosfomicina com os aminoglicosídeos aqui nas cepas que ela testou. Uma outra classe de droga que tem sido cada vez mais discutida são os aminoglicosídeos, aqueles antibiogramas em que a gente vê Klebsiella resistente a tudo e sensível lá só na amicacina, só na gentamicina. Isso está cada vez mais frequente. Então se discute essa questão de adianta a gente prescrever aminoglicosídeo, que não é uma classe de drogas consideradas classicamente como adequadas para pacientes graves nas situações dessas infecções. Esse foi um trabalho em que os autores se perguntaram isso. Eles avaliaram uma coorte retrospectiva de pacientes sépticos com 50 infecções por Klebsiella pneumoniae resistente ao carbapenêmicos e resistente à colistina. Eram pacientes principalmente com pneumonia e bacterêmicas. Eles avaliaram esses 50 pacientes e foram avaliar o que era fator de proteção para a mortalidade nesses pacientes. Então eles encontraram que havia maior gravidade ser a idade, diagnóstico de neoplasia, o APACHE, mas um ponto que chamou a atenção deles foi ter a gentamicina no esquema terapêutico foi fator de proteção, e desses 50 pacientes, 49 eram desse padrão de Klebsiella, resistente a tudo, sensível só aos aminoglicosídeos. Então eles apresentam aqui a Kaplan-Meier com diferença significante na mortalidade entre os 2 grupos. Os aminoglicosídeos também têm sido discutidos, eu não tenho tempo aqui para falar, mas em outras situações, como descolonização de multi-R, profilaxia cirúrgica, visando esse cenário aí de multi-R. Uma outra questão ainda há espaço para o Subactam para tratamento de Acinetobacter baumannii? Lembrando que o Subactam é um inibidor de beta-lactamase que tem atividade microbicida direta em Acinetobacter baumannii. Os trabalhos da década passada, incluindo o trabalho da Maura, mostrou que ele é uma opção excelente às polimixinas, e essa é uma revisão que traz esse tema, uma revisão recente, de 2017, e eles trazem uma meta-análise avaliando os trabalhos que usaram Subactam para tratar infecções por Acinetobacter versus outros grupos comparadores,
e eles viram que não há diferença aqui, e quando eles avaliam os subgrupos de Sulbactam versus colistina, o Sulbactam ganhou das polimixinas, e aqui, quando foi comparado aos carbapenêmicos, houve um empate. Então, realmente, se você tem uma Acinetobacter baumannii multiresistente, com sensibilidade ao Sulbactam, ele é sim uma opção terapêutica para esses isolados. Uma outra classe de droga que tem sido cada vez mais discutida, mas ainda com experiência clínica bem limitada, é o cloranfenicol. Então, esse é um trabalho da Índia, em que eles descrevem 480 multi-R, e eles viram nessa casuística deles que a sensibilidade ao cloranfenicol é uma sensibilidade adequada e que talvez seja uma ferramenta para tratamento de multi-R no futuro próximo. Israel, que tem um controle de infecção bem estabelecido e que tem essas práticas de controle de antimicrobianos bem adequado, eles começaram a discutir também recentemente o papel do cloranfenicol nesse armamentário para tratamento de infecções. Eles passaram aqui um inquérito perguntando aos hospitais para que eles usam cloranfenicol. Alguns responderam que reservaram o cloranfenicol para sepse hospitalar por VRE. Então, eles terminam esse trabalho discutindo o papel futuro do cloranfenicol nesse cenário. Essa foi a experiência lá do Paulistano, onde eu trabalho, que a gente usou cloranfenicol. Foi uma paciente transplantada renal, a gente apresentou esse caso na ECMID, paciente transplantada renal com infecção urinária de repetição por Klebsiella, e à medida que a gente ia tratando essa Klebsiella, ela ia ficando resistente ao que a gente acabara de dar. Então, a gente deu colistina, ela ficou resistente à colistina, a gente deu amicacina, ela ficou resistente à amicacina, e teve uma hora que a gente deu fosfomicina, ela ficou resistente a fósforo, teve uma hora que o único antimicrobiano que essa Kleb tinha sensibilidade era o cloranfenicol. A gente tratou essa paciente com cloranfenicol e ertapenem, e essa paciente finalmente se livrou da Klebsiella. Conclusão: o resgate de velhas drogas, ela é uma realidade. É importante que isso seja discutido nos guias dos hospitais onde vocês trabalham, que vocês tenham grupos que discutem isso. Nos dois hospitais onde eu trabalho, a gente tem grupos que discutem a inserção dessas drogas nas prescrições, tanto no Hospital Paulistano, a minha coordenadora está aqui, a Bianca, a gente tem um grupo de antibióticos que a gente discute isso, e aqui no HC também. Vários esquemas descritos como possibilidades de terapia. Benefício em incluir uma droga de sensibilidade ao esquema de multi-R, coisa que se aprendeu, por exemplo, com aquele trabalho de aminoglicosídeo. Independente da droga, se o micro-organismo é sensível, aparente ter uma sensibilidade, pode haver benefício. E estudo com enterobactérias resistentes às polimixinas são escassos e de alta mortalidade. Isso pode atrapalhar um pouco na conclusão desses trabalhos. Muito obrigado pela atenção.